Padre Pio estava celebrando a Santa Missa, quando de repente, congelou. Suas mãos tremiam sobre o cálice. Lágrimas escorriam por seu rosto marcado pelos estigmas. Os fiéis presentes ficaram apavorados. O que ele viu que o deixou tão desesperado? O que Padre Pio testemunhou naquele momento foi tão perturbador que ele passou dias em profunda tristeza. Ele viu algo que a maioria dos católicos se recusa a acreditar. Ele viu católicos devotos, pessoas que rezam todos os dias, que vão à missa, que são respeitadas na comunidade, caminhando direto para o inferno. E o mais aterrorizante? Eles nem sabiam. Neste vídeo, vou revelar os 7 tipos de católicos devotos que Padre Pio viu perderem o céu. E preciso te avisar, um desses tipos pode ser você. Assista até o final, porque o tipo número 7 é o mais comum e o mais perigoso. Vamos começar. Antes de revelarmos os 7 tipos, você precisa entender quem foi Padre Pio e por que suas visões são tão importantes. São Pio de Pietrelcina, conhecido como Padre Pio, viveu de 1887 a 1968. Ele carregou os estigmas de Cristo, as chagas da crucificação, em seu próprio corpo por 50 anos. Mas não foi só isso. Padre Pio tinha o dom da bilocalidade, lia os corações nas confissões, realizava milagres documentados e tinha visões místicas profundas do céu, do purgatório e do inferno. Em suas cartas e nos testemunhos de seus diretores espirituais, Padre Pio descreveu visões terríveis. Ele viu almas caindo no inferno como flocos de neve em uma tempestade. E o que mais o perturbava? A maioria dessas almas se consideravam boas católicas. Agora, com base nos escritos de Padre Pio, nas cartas aos seus filhos espirituais e nos testemunhos de quem viveu com ele, vamos descobrir quem são esses 7 tipos de católicos devotos que estão em perigo mortal. Tipo número 1. O católico da aparência. Este é o católico que parece perfeito. Está na missa todo domingo. Reza o terço em público. Usa escapulário, medalhas, crucifixos. Todos na paróquia o respeitam. Mas Padre Pio disse algo devastador sobre esse tipo de pessoa. Ele escreveu em uma carta: há aqueles que rezam com os lábios, mas o coração está longe de Deus. São sepulcros caiados, brancos por fora, podres por dentro. O católico da aparência vai à igreja para ser visto, não para encontrar Jesus. Ele reza em público, mas em casa, sozinho, nunca ora. Ele usa os símbolos da fé como joias de vaidade, não como lembrança de Cristo. Padre Pio congelava quando via esses católicos na fila da comunhão. Porque ele sabia, eles estavam comungando em pecado mortal, mas ninguém mais percebia. Jesus disse em Mateus capítulo 23 versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Você vai à igreja para impressionar os outros ou para encontrar Deus? Se a resposta te incomodar, já sabe, pode ser você. Tipo número 2, o católico do orgulho espiritual. Este é perigosíssimo, e Padre Pio o considerava um dos mais condenados. É aquele católico que se acha melhor que os outros porque conhece mais teologia, porque reza mais, porque jejua mais. Ele olha para católicos comuns com desprezo. Critica os que faltam à missa, julga os que pecam, condena os que não rezam como ele. Padre Pio disse aos seus confessandos: o orgulho espiritual é pior que o pecado da carne. O pecador da carne sabe que está caído e pode se arrepender. Mas o orgulhoso se acha santo, e por isso, nunca se converte. Padre Pio contou que viu, em uma visão, um homem que jejuava 3 vezes por semana, rezava horas por dia e ensinava doutrina na paróquia. Mas quando morreu, foi direto para o inferno. Por quê? Porque ele desprezava os pecadores. Ele não tinha misericórdia. Ele se achava digno do céu por seus próprios méritos, esquecendo que somos salvos pela graça, não pelas obras.
São Paulo nos alerta em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e não tiver amor, nada serei. Você se sente superior a outros católicos? Você julga mais do que ama? Cuidado! O orgulho espiritual é a porta de entrada para o inferno. Tipo número 3, o católico que não perdoa. Este é o católico devoto que reza o Pai Nosso todo dia, mas guarda rancor no coração. Ele vai à missa, comunga, reza o rosário. Mas tem alguém que ele nunca perdoou. Pode ser um familiar, um ex-amigo, alguém que o traiu. E ele alimenta esse ódio secreto há anos. Padre Pio foi brutal sobre esse tipo de católico. Ele disse: como você ousa pedir perdão a Deus se não perdoa seu irmão? Você reza o Pai Nosso e diz: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Você está pedindo a Deus que não te perdoe. Pense nisso. Toda vez que você reza o Pai Nosso sem perdoar alguém, você está pedindo a Deus que também não te perdoe. Jesus foi claro em Mateus capítulo 6 versículo 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Não há espaço para dúvida. Não há negociação. Se você não perdoa, você não será perdoado. Existe alguém que você não perdoou? Alguém que, só de lembrar, te faz sentir raiva? Esse é o pecado que pode te levar ao inferno. Perdoe hoje, antes que seja tarde demais. Tipo número 4, o católico da dupla vida. Este é o mais comum nos nossos tempos. E Padre Pio chorava ao vê-lo. É o católico que aos domingos está na missa, mas de segunda a sábado vive como se Deus não existisse. Ele vai à igreja, mas no trabalho é desonesto. Ele comunga no domingo, mas durante a semana vê pornografia. Ele reza o rosário, mas fofoca e destrói reputações. Ele se diz católico, mas vive em adultério, em fornicação, em vícios secretos. Padre Pio disse algo aterrorizante. É melhor ser um pecador que se sabe pecador, do que um falso devoto que engana a si mesmo. O pecador pode se converter. O falso devoto já está morto. E tem mais. Padre Pio tinha o dom de ler os corações na confissão. Ele expulsava pessoas do confessionário quando sabia que elas estavam escondendo pecados graves. Certa vez, um homem se confessou de pequenos pecados. Padre Pio o interrompeu e gritou: saia daqui! Você está escondendo um pecado mortal. Não profane este sacramento. O homem saiu em choque. Anos depois, ele voltou, confessou o adultério que escondia, e só então foi absolvido. Você está vivendo uma dupla vida? Uma face na igreja, outra fora dela? Padre Pio te veria. E Deus já te vê. Não há como esconder. Tipo número 5, o católico que despreza os pobres. Este é o católico rico, bem vestido, que senta nos primeiros bancos da igreja, mas passa pelos pobres na rua como se fossem invisíveis. Ele doa para a igreja, mas ignora o mendigo na porta. Ele reza por missões distantes, mas despreza o vizinho que passa necessidade. Padre Pio foi radical sobre isso. Ele dizia: se você tem 2 casacos e vê alguém com frio, e não dá um, você roubou dele. E será julgado como ladrão. Padre Pio vivia em extrema pobreza. Ele dava tudo aos pobres. E ele ensinava que no juízo final, não seremos julgados por quantas missas assistimos, mas por como tratamos os necessitados. Jesus disse em Mateus capítulo 25 versículo 41 ao 43. Apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes. Em verdade vos digo, quando deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Alerta social.
Você vê Jesus nos pobres? Ou finge que eles não existem? No dia do julgamento, será o pobre que testemunhará contra você. Tipo número 6. O católico que não se confessa. Este é o católico que vai à missa todo domingo, mas não se confessa há anos. Ele comunga em pecado mortal. Ele acha que conversar direto com Deus é suficiente. Ele acredita que não precisa de padre, que não precisa do sacramento. Padre Pio passava 12, 15, até 18 horas por dia no confessionário. Ele dizia: o maior presente que Deus deu à humanidade depois da Eucaristia é a confissão. E o maior insulto que fazemos a Deus é recusar esse presente. Padre Pio tinha visões de almas no inferno que, em vida, eram católicas praticantes. Mas elas comungavam em pecado mortal, sem confessar. E cada comunhão indigna era mais um peso arrastando-as para baixo. São Paulo alerta em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 27 ao 29. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Quanto tempo faz que você não se confessa? Se estiver em pecado mortal e comungar, você está comendo e bebendo sua condenação. Vá se confessar. Hoje. Tipo número 7. O católico morno, o mais perigoso de todos. Este é o tipo que Padre Pio mais temia. E é o mais comum hoje. É o católico que não é frio, mas também não é quente. Ele vai à missa, às vezes. Ele reza, quando lembra. Ele acredita em Deus, mas Deus não é prioridade. Ele não comete grandes pecados. Mas também não pratica grandes virtudes. Ele está confortável, acomodado, morno. E Jesus tem palavras aterrorizantes para esse tipo de católico. Apocalipse capítulo 3 versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas, porque és morno, e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você entendeu? Jesus prefere que você seja frio, um ateu declarado, do que morno. Por quê? Porque o ateu pode se converter. Mas o morno? Ele acha que está salvo. Ele acha que está tudo bem. Ele está anestesiado. Padre Pio dizia que viu, em visões, multidões de católicos mornos caindo no inferno. Eles entravam na eternidade completamente surpresos. Eles diziam: mas Senhor, eu ia à missa. Eu era batizado. Eu acreditava em ti. E Jesus respondia: vocês me conheciam, mas eu não os conheço. Apartai-vos de mim. Padre Pio escreveu em uma carta: o inferno está cheio de boas intenções. O céu está cheio de boas ações. Não basta acreditar. Tiago capítulo 2 versículo 19 diz: os demônios também creem e tremem. Você é morno? Você está confortável na sua fé medíocre? Acorde. Acorde agora. Porque Jesus está prestes a te vomitar. Esses são os 7 tipos de católicos devotos que Padre Pio viu perderem o céu. O católico da aparência. O católico do orgulho espiritual. O católico que não perdoa. O católico da dupla vida. O católico que despreza os pobres. O católico que não se confessa. O católico morno. Você se reconheceu em algum desses tipos? Seja honesto. Deus já sabe a verdade. Mas aqui está a boa notícia: enquanto você está vivo, há tempo. Há misericórdia. Há esperança. Padre Pio não revelou essas verdades para nos desesperar. Ele as revelou para nos acordar. Se você se reconheceu em algum desses tipos, faça 3 coisas hoje. Primeiro, vá se confessar. Não espere. Não deixe para depois. Vá hoje.
Segundo, comece a viver sua fé com radicalidade. Não seja morno. Seja fogo. Seja sal. Seja luz. Terceiro, ore a Padre Pio. Peça a ele que interceda por você, que te ajude a não ser mais esse católico devoto que caminha para o inferno sem saber. Vamos orar juntos. São Pio de Pietrelcina, você que viu as almas caindo no inferno como flocos de neve, interceda por mim. Ajuda-me a viver minha fé com verdade, com amor, com radicalidade. Não permita que eu seja um católico de aparência, de orgulho, de mornidão. Ajuda-me a ser santo. Ajuda-me a conquistar o céu. Amém. Se este vídeo te impactou, se ele te acordou, compartilhe com outros católicos. Pode ser que você salve uma alma da condenação. E se você quer continuar aprendendo sobre os ensinamentos dos santos, sobre as verdades que a Igreja moderna esqueceu, inscreva-se no canal e ative o sininho. Que Padre Pio interceda por você. Que Maria te proteja. E que Jesus te reconheça no dia do julgamento. Vá em paz. E vá em santidade.